Gurizada, o negócio é o seguinte: Taison é a grande decepção do Internacional dentro de campo na temporada de 2022. E também por isso vem sendo vaiado pelos torcedores no estádio Beira-Rio. E eu quero conversar com vocês também neste meu vídeo sobre Bruno Mendes. O Internacional anunciou publicamente que encerrou as negociações com o Corinthians. Será isso mesmo? A gente já fala aqui neste meu vídeo sobre estes dois assuntos do Internacional, em nome da KTO.com, a minha casa de apostas. O teu cupom promocional é Meneghetti, que te entrega uma bonificação, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. Tem link lá no primeiro comentário deste vídeo. Clica lá, te inscreve, Meneghetti. Aí, gurizada, é só diversão na KTO.com. Eu rodo a vinheta e na volta a gente fala da decepção Taison e da negociação Inter-Corinthians por Bruno Mendes. Começo com Taison, contratado em março de 2021, estreou em maio do mesmo ano e fez no ano passado uma temporada boa. O Taison foi bem no ano passado. Longe de ser brilhante, teve algumas atuações destacadas da própria estreia contra o Olímpia, na primeira fase da Libertadores da América, no Grenal, no Beira-Rio, que talvez tenha, inclusive, empurrado o rival do Internacional ao rebaixamento, o jogo contra o Flamengo, no Rio de Janeiro também, alguns outros jogos em que o Taison foi bem. O Taison, no ano passado, foi bem. Não foi brilhante e também não decepcionou. Mas na temporada de 2022, na minha opinião, o Taison decepciona. Não por ser reserva, porque o Internacional e a direção acertou na contratação de um jogador que joga na mesma posição do Taison e que está rendendo melhor. E observem, o Alan Patrick está longe do ritmo ideal, ele ainda vai progredir fisicamente. E isso será importante para que ele consiga concluir os jogos, para que ele jogue os 90 minutos e para que ele tenha uma performance ainda melhor. E observem também, Alan Patrick agora está jogando inclusive fora um pouco da sua posição como um meia com uma espécie de falso 9, já que o Mano optou por abrir o David um pouco mais pela direita, o Wanderson pela esquerda e na ponta deste losango do meio campo, que começa com o Gabriel, tem Edenilson pela direita, Depena pela esquerda, ele tem o Alan Patrick, mas agora com mais liberdade ainda para chegar dentro da área adversária. Ainda que o Internacional tenha perdido num jogo desastroso contra o Botafogo, o Alan Patrick no primeiro tempo participou dos 2 gols. Ele acaba cavando o pênalti, ele chuta a bola que bate no peito e no braço do jogador do Botafogo e ele faz a tabelinha com o Bustos para o Inter marcar 2-0. Quando o Alan Patrick sai do time e entra o Taison no intervalo, o Internacional desanda. O Inter não perdeu o jogo, já fiz vídeo aqui no meu canal, apenas por isso. Não foi apenas pela saída do Alan Patrick, que também teve antes, ainda no finalzinho do primeiro tempo, a saída do Wanderson, teve a questão de uma arbitragem tumultuada e teve um Internacional que desligou, que relaxou depois de 2-0, um a mais em campo contra o Botafogo. Pois Alan Patrick saiu, entrou o Taison e olha, um time que tem Taison no banco de reservas, isso é luxo. E o Taison foi nesse jogo contra o Botafogo o que vem sendo ao longo da temporada. Ele não estava no fiasco do Inter na Copa do Brasil contra o Globo, mas ele estava, por exemplo, no Grenal do Beira-Rio, Grêmio 3 e Inter 0. Grenal que praticamente eliminou o Inter do Campeonato Gaúcho. E outras partidas em que o Taison entra, contra o Flamengo, por exemplo, perdendo gols, errando na puxada de contra-ataque, o Taison neste ano está muito abaixo do Taison do ano passado. Talvez o episódio da greve, pelo menos agora de forma mais recente, o tenha prejudicado. Parece que o Taison descarrilhou mais ainda do que já vinha jogando nesta temporada. Foi vaiado no alto-falante quando entrou em campo contra o Flamengo, foi vaiado no alto-falante quando foi anunciado o time no jogo de ontem, se anuncia o time depois dos reservas, o Taison tomou vaia, uma ou outra vaia também acabou ecoando do Beira-Rio no segundo tempo quando o Taison tocou na bola, o torcedor marcou o Taison, não apenas, importante isso, pelo episódio da greve, também e principalmente por este episódio que não desceu para os torcedores do Internacional, e a gente sabe o Taison liderou, mas não teve coragem, por exemplo, para conceder uma entrevista coletiva e explicar o que realmente houve. Não poderia, inclusive, ser só ele. Ele e mais algumas lideranças deveriam se comunicar com a torcida via veículos de comunicação, não. O Taison preferiu dar um chilique na sala de imprensa e botar um comunicado no seu Instagram. Aliás, o Taison tem participado muito mais de rede social do que dentro de campo. Dentro de campo, ele é um jogador que desaparece.
descompromissado, que desperdiça boas oportunidades, chances de gol, que erra em alguns passes. Não está bem o Taison e este é um trabalho para o técnico Mano Menezes e para o diretor técnico do Internacional, Paulo Autuori. Aliás, que anda bastante sumido, o diretor técnico do Inter, desde o episódio da greve, desapareceu. Eu quero conversar com vocês nesse vídeo também sobre a negociação Inter-Corinthians por Bruno Mendes. O presidente Alessandro Barcelos, ontem, após o tropeço do Internacional contra o Botafogo, abriu a sua entrevista coletiva dizendo isso, dizendo que o Internacional estava encerrando as negociações com o Corinthians. Sendo verdade isso, é uma barbeiragem gigante do Internacional, que deveria ter contratado o Bruno Mendes no ano passado, e não esperar o jogador se valorizar, se afirmar como titular, que fez o Corinthians crescer o olho e manter o que estava no contrato. $6 por 50%, valor exorbitante. Mas não foi isso que o Corinthians exigiu. O Corinthians já havia aceitado baixar este valor, reduzir o percentual do Inter e só não queria um pagamento em 24 parcelas. Me parece, e eu prefiro acreditar nisso, que o Internacional, inclusive, fez questão publicamente de anunciar isso por um recuo estratégico, para ver se o Corinthians, então, vem para a mesa de negociação mais flexível, mais sensível. Digo mais, o Inter não pode perder Bruno Mendes. O Inter precisa desse jogador. Os problemas da equipe de Mano Menezes, além da camisa de número 9, que o Inter precisa acertar nesta próxima janela de transferências, estão no sistema defensivo. O Inter precisa constituir uma zaga com Bruno Mendes e com Rodrigo Moledo. Estes são os melhores zagueiros que há no Beira-Rio. O Inter tem que fazer um esforço, um sacrifício para contratar um jogador identificado com o clube, uma liderança silenciosa, um jogador que é intransigente diante da adversidade e que é jovem, tem apenas 22 anos e pode crescer e melhorar muito ainda. Se o Inter realmente saiu da negociação, é uma barbeiragem sem precedentes. Mas eu ainda espero e acho que é apenas um recuo estratégico para tentar trazer o Corinthians para a mesa de negociação bem mais sensível, bem mais flexível. Não tenho convicção se com o Corinthians isso irá funcionar. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like. KTO.com, a minha casa de apostas, cupom promocional Meneghetti, 20% de bônus no teu primeiro depósito. Todo mundo lá, KTO.com. Feitoria gurizada. Vai, um abraço.